Bem-vindos a mais uma ronda do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. É a Baja TT Idanha Nova, prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco, que está a comemorar os seus 50 anos de vida. Sede de um dos maiores municípios de Portugal, Idanha Nova está situada na beira interior sul. Concelho bastante diversificado, a Idanha Nova inclui aldeias e vilas com grande significado histórico, como sejam os casos de Monsanto, Penha Garcia, Idanha Velha ou mesmo Medellín, locais de interesse turístico e que vale a pena conhecer. Foi neste cenário que teve então lugar a reentreia do Campeonato Nacional de Todo o Terreno depois da pausa para férias. À partida para esta quarta etapa do Nacional, Miguel Barbosa estava obrigado a vencer de forma ainda a acalentar esperança de poder renovar o título alcançado em 2013. Desta forma, o piloto de Lisboa testou algumas soluções na véspera desta prova da Idanha, de forma a perceber se os problemas que o levaram à desistência nas duas últimas competições estavam definitivamente ultrapassados. Tivemos, sobretudo, neste interregno, a trabalhar um bocadinho na fiabilidade que nos provou algumas partidas nas provas anteriores, portanto quisemos ter a certeza que estava tudo a 100% e agora aqui tivemos a fazer um pequeno acerto ao carro para este tipo de condições que vamos encontrar e portanto foi rolar um bocadinho, desenferrujar aqui um bocadinho, já não tínhamos provas TT há algum tempo e também acertar o carro para estas condições de pista. As soluções encontradas pela equipa da Sports & You para o Mitsubishi Racing Lancer de Miguel Barbosa deixavam antever que o ex-campeão nacional poderia conquistar a sua terceira vitória consecutiva na Baja da Idanha. Isso, hipóteses, sim, todos queremos vencer e nós obviamente não somos exceção e cada prova que estamos queremos vencer. Vamos ter que atacar, a concorrência está forte, está a andar muito bem e obviamente que nós temos que forçar o andamento porque a nós não é só a vitória que interessa, mas interessa-nos sobretudo a vitória. E portanto vamos atacar ao máximo, seguramente a concorrência vai fazer o mesmo, vamos ver. Se Miguel Barbosa não poderia falhar nesta reentreia do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Ricardo porém chegava a esta ronda motivado pelas duas vitórias consecutivas em El Cotim e Oleiros Proença Nova. O piloto de Leiria, que lidera o campeonato, sabia das dificuldades que o esperavam, mas estava decidido a apostar numa toada cautelosa para perceber que comportamento iriam ter os seus mais diretos adversários no campeonato. Era bom abrir aqui um bocadinho mais uma vantagem em termos de pontuação, uma vez que a partir daqui todas as provas é obrigatório pontuar para os meus adversários, portanto era bom sair daqui com uma pontuação máxima, de forma a sentir-me um bocadinho mais confortável de poder gerir depois. Já Rómulo Branco, que somava por segundos lugares as provas até agora realizadas, estava disposto a atacar logo desde o início, apesar de não ter conseguido, na pausa das férias, concretizar a troca do motor da sua Toyota Overdrive. A evolução que queríamos fazer não conseguimos, queríamos dar o salto do motor 4600 para o 5000, mas não houve disponibilidade de entrega da parte do fornecedor. Assim, eu estou bastante entusiasmado, vamos dar o nosso melhor como fazemos sempre e também esperar pela prestação dos nossos adversários, que isso é sempre fundamental. Temos que fazer a nossa parte, mas não estamos sozinhos e a concorrência é forte. Vamos tentar fazer o nosso melhor. De regresso ao campeonato depois da ausência nas duas últimas provas, Nuno Matos estava disposto a mostrar que o Opel Mokka é um carro competitivo e deixava antever que queria entrar na luta pelos lugares do pódio. É uma Baja que nos traz muito boas recordações, consegui aqui a primeira vitória e é uma prova que eu gosto especialmente, talvez a seguir à Baja Porto Alegre, que tem para mim ainda mais significado, é das Bajas que eu mais gosto. Com uma lista de inscritos com mais de 40 dezenas de pilotos, esta Baja TT contava com uma equipa muito especial. O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Manuel Melo Breiner, e o secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emílio Guerreiro, alinhavam nesta Baja pela equipa Dê Sangue, Salve Vidas e Plano Nacional de Ética no Desporto. Apesar da falta de experiência no desporto automóvel, o governante sabia que a missão de navegar o dirigente máximo do desporto automóvel nacional era um desafio que não poderia recusar. É aqui um desafio lançado pelo Manuel Melo Breiner, no sentido de também, no âmbito da minha política de proximidade, acompanhar tantas modalidades, também poder acompanhar esta, aproveitando o facto de estarmos a comemorar os 35 anos do Serviço Nacional de Saúde, com esta campanha da colheita de sangue, onde penso que o desporto automóvel também poderá ser um excelente veículo
de divulgação desta necessidade permanente que temos de colher sangue, porque dar sangue é de facto salvar vidas, e por isso conciliamos estas duas boas causas, a do todo terreno e a do sangue, a da promoção da ética no desporto, para também fazermos aqui um pouco de divulgação institucional. Olhamos então para o início das hostilidades e começamos por espreitar o mapa da Super Especial, um traçado de pouco mais de 7 km a percorrer por 2 vezes num percurso com um grau de exigência igual ao dos anos anteriores. Este é o carro de André Amaral e Nelson Ramos. O piloto Mercedes chegou a Idanha na disposição de colocar um ponto final nos problemas que afetaram a mecânica do seu carro no início desta temporada. Ora, André Amaral andou bem, acabando por fazer o 11º tempo na primeira passagem pela Super Especial. Na segunda passagem pelos 7 km do prólogo esteve melhor, depois de acertar com alguns problemas do Mercedes, e acabou o primeiro dia na 11ª posição, a 1 minuto e 39 da liderança. De regresso ao Nacional de todo o terreno, Hélder Oliveira, navegado por Nuno Rodrigues da Silva, apostava no De Pierre para entrar na luta pelos lugares da frente. O piloto Barcelos respondeu a um convite de Fernando Santos para um projeto que tem a particularidade de utilizar um veículo de 2 rodas motrizes. Um novo conceito que se destaca por ter um peso muito inferior a uma máquina de 4x4 com uma relação peso-potência muito melhor. No prólogo, Hélder Oliveira andou bastante rápido e terminou o primeiro dia de prova na 9ª posição, a 1 minuto e 12 do primeiro. O prólogo correu bastante bem, como sabe temos um projeto completamente novo, o carro ficou pronto esta semana, pouco tempo tivemos para testar e portanto aqui 2 passagens sem qualquer tipo de problemas, sempre a experimentar soluções novas de uma passagem para a outra, e é esse o nosso principal objetivo aqui, é rolar, fazer quilómetros, fazer testes em relação a várias afinações do carro para podê-lo tornar cada vez mais competitivo. Alexandre Martins e José Marques voltaram a andar nos 10 primeiros da classificação. Com a espetacular Toyota Hilux Overdrive, o piloto alentejano, que parece cada vez mais adaptado ao seu novo carro, andou bem no prólogo para terminar as 2 passagens pelos 7 km desta especial, na 8ª posição, a pouco mais de 1 minuto do líder da prova. Já João Ramos e Jesus Vítor apostavam em terminar a prova de Idanha Nova depois da desistência em Oleiros. O Toyota RAV4 proporcionava um verdadeiro espetáculo no prólogo desta sexta-feira, com João Ramos a mostrar que é um dos pilotos mais rápidos do pelotão do todo o terreno. Ao final das 2 passagens estava na 7ª posição a espreitar o 3º lugar a 11 segundos e a 1 minuto e 7 do comandante da prova. E esta é a nova Isuzu D-Max. A ProLama Competição aproveitou a Baja TT Idanha Nova para estrear a nova imagem deste modelo que a Isuzu tem em comercialização. Com Rui Sousa ao volante, depois do brilhante desempenho no Algarve aos comandos do Evoque Cativa, a expectativa era alta em torno da prestação do antigo campeão nacional. Contudo, o azar bateu à porta da equipa da Isuzu logo depois da largada para a primeira passagem pelo prólogo, acabando Rui Sousa na 6ª posição da geral ao final do dia. O Opel Mokka de Nuno Matos regressou à competição depois dos problemas que impediram o piloto de alinhar nas 2 provas anteriores, mostrando que os problemas mecânicos estavam ultrapassados. Nuno Matos andou rápido e levou o Opel Mokka à 5ª posição no final do primeiro dia, a escassos 57 segundos do primeiro lugar. Um bom desempenho de Nuno Matos numa Baja que já venceu. Decidimos na segunda volta mudar algumas coisas na programação do carro, e o carro ficou bastante melhor. Ainda assim, para não voltarmos às temperaturas que tínhamos atingido na primeira volta, e porque estamos numa fase em que obviamente queremos acima de tudo fazer quilómetros, decidimos levantar um bocadinho o pé, acabámos por baixar uma posição, amanhã partiremos em 5º para a especial, mas ao fim e ao cabo, antes da prova também assumi que era um dos lugares, 4º, 5º para arrancar. Na 4ª posição, após as 2 passagens pelo prólogo inicial desta Baja de Idanha Nova, estava Paulo Ferreira e Jorge Monteiro. O piloto da Nissan Off-Road voltava a mostrar-se em bom plano no regresso ao Campeonato Nacional. Ao final deste primeiro dia de competição, estava na 4ª posição, a 56 segundos do primeiro. E esta é a Toyota Hilux de Rómulo Branco e João Seródio. O piloto luso-angolano espreitava aqui em Idanha a oportunidade de vencer a sua primeira prova do campeonato, depois de 3 segundos lugares registados em outras tantas provas. A jogar ao ataque, logo desde o início, como é seu hábito, Rómulo Branco era 3º no final deste primeiro dia de competição, a 29 segundos da liderança. Na primeira volta dá um bocado nervoso, mas depois agora com os quilómetros isso vai passando.
Saímos de terceiro, acho que é bastante bom para a corrida da manhã, vamos controlar os nossos adversários e depois vamos esperar também algum desar da parte deles e tentar aproveitar isso. O líder do campeonato, Ricardo Porém, chegou à Idenha com o objetivo de consolidar a liderança do campeonato. O piloto de Leiria não foi feliz, contudo, nas duas passagens pelos quilómetros iniciais desta baja. Um fusível do BMW Série 1 Proto acabou por comprometer a prova de Ricardo e Manuel Porém, o que fez com que os líderes do campeonato terminassem o primeiro dia a cerca de 20 segundos da liderança. O lugar é bom, amanhã dá para gerirmos de forma melhor a corrida e tentarmos anular a desvantagem que temos face ao Miguel. A jogar desde início ao ataque, Miguel Barbosa não tinha outra possibilidade senão jogar para vencer, de forma a manter-se na corrida pela revalidação do campeonato nacional. O campeão em título assumiu desde o início esse objetivo, foi o mais rápido nas duas passagens pelo prólogo e colocou de imediato a concorrência em sentido e assegurava assim a primeira posição, o que lhe permitia sair em primeiro lugar para a dupla passagem pelo setor seletivo do dia seguinte. A nossa estratégia para esta prova era vir 100% ao ataque. Normalmente entramos bem, fizemos duas boas passagens, apenas na segunda passagem um erro e saímos fora e perdemos um bocadinho de tempo, mas no geral correu bastante bem e amanhã vamos forçar o andamento logo desde cedo e estamos motivados, sentimos-nos bem hoje com o carro e amanhã vamos atacar. No final deste primeiro dia de prova, destaca ainda para a equipa de Sangue Salve Vidas e Plano Nacional de Ética de Desporto, que fazia um balanço positivo desta sua primeira prestação no Nacional de todo o terreno. Uma experiência única e fantástica, correu muito bem, acho que vale a pena destacar a qualidade da organização, as normas de segurança que estão presentes na prova e o enorme respeito de todos os pilotos pelas mesmas normas de segurança, o que é extremamente positivo. E depois temos esta campanha, que acho que é uma campanha muito positiva, que nós queremos continuar, no desporto associar-se a esta busca incessante para melhorarmos os níveis da colheita de sangue em Portugal e estamos aqui com o automobilismo a dar um excelente contributo mediático e também prático e funcional para que essa realidade aconteça. Olhamos agora para as incidências da Taça Nacional de Todo o Terreno, que teve na Idenha mais uma jornada, com meia dúzia de pilotos a alinharem nesta prova. António Laranjeira e Joana Alves começaram por ser os melhores no prólogo. Bem adaptados ao piso de terra solta e escorregadia, esta dupla conseguiu ser a mais rápida na primeira passagem do prólogo e na segunda terminou a 2 segundos do primeiro lugar. Contudo, no segundo dia de prova, a passagem pelos 176 km do setor seletivo acabou por ser madrasta para António Laranjeira, que acabou a prova na terceira posição. Já Ricardo Nascimento e Paula Fortunato chegaram à Idenha Nova na liderança da taça. Os líderes não entraram bem no prólogo e acabaram por realizar o terceiro melhor tempo, a cerca de 10 segundos do primeiro lugar. Contudo, na segunda passagem colocaram a concorrência em sentido e levaram o Nissan Terrano 2 a realizar o melhor tempo com uma vantagem de cerca de 3 segundos para António Laranjeira. No entanto, a equipa de Lisboa não foi feliz no setor seletivo, não conseguiu alcançar mais uma vitória na Taça Nacional de Todo o Terreno, acabando na segunda posição a cerca de 4 minutos da equipa vencedora. João Serra e Armando Jorge, depois de terem terminado o prólogo do primeiro dia na terceira posição, entraram decididos a fazer melhor nos 176 km finais desta baja e assim o fizeram. A meio do setor seletivo e aproveitando os problemas dos seus adversários, começaram a andar mais rápido, acabando por garantir a vitória com mais de 4 minutos de vantagem para o segundo classificado. O carro portou-se bem, aliás, a vitória devo ao carro, eu limito-me a guiá-lo, mais nada. Olhamos agora para a categoria T8, onde em 3 provas conhecemos 3 vencedores diferentes e onde a liderança do campeonato de Mário Raposo estava à distância de 2 curtos pontos para Francisco Gil. Contudo, em Idenha Nova, o campeão nacional em título, César Sequeira, estava decidido a colocar ordem na casa, mas acabou por ser confrontado com um Rui Marques muito rápido no prólogo, que garantiu assim o melhor tempo nas 2 passagens por estes 7 km do prólogo. Rui Marques e Pedro Marcão tinham apenas no final do primeiro dia 4 segundos de vantagem sobre César Sequeira. No segundo dia, Marques não conseguiu travar o ímpeto do campeão nacional e acabaria por terminar esta baja da Idenha na segunda posição a pouco mais de 4 minutos do primeiro lugar. César Sequeira e Tânia Sequeira, em Toyota Land Cruiser, depois de um prólogo com ligeiros problemas, acabaram o primeiro dia com a sensação de que poderiam ter andado mais e fechar o prólogo na frente da categoria.
No derradeiro dia de prova e apesar dos problemas com a embreagem do seu Toyota, César Sequeira não deu hipótese e assumiu o comando da prova e garantiu uma vitória que lhe fugia desde o início da temporada. Há bastantes provas sem conseguirmos fazer nada, esta foi um prémio muito bom. A festa dos vencedores da categoria T8, César e Tânia Sequeira. O pódio desta categoria ficou completo com o terceiro lugar de Felipe e Maria Carvalho. Olhamos agora para a categoria T2, que apesar de ser mais acessível em termos de custos, continua pouco participada, mas muito competitiva. Em 3 provas, igual número de vencedores e à partida para esta quarta prova da temporada, Alexandre e Rui Franco sabiam que teriam de gerir o andamento para pontuar para o Nacional e para o Campeonato Ibérico. Este é o carro de Nuno Tordo e Fernando Matias, eles que viveram uma prova com muitos problemas. Mas a jogar ao ataque como é seu hábito, Nuno Tordo começou por ser o terceiro melhor na primeira passagem pelo prólogo. Na segunda passagem fez melhor tempo, mas longe ainda do primeiro classificado. Já no setor seletivo do dia seguinte, o piloto de Lisboa viveu uma verdadeira tormenta e acabou logo na primeira passagem pelos 176 km por se atrasar irremediavelmente. Contudo, Nuno Tordo aproveitou a onda de desistências na sua frente e acabaria por chegar ao terceiro lugar da classificação entre os T2. Já o espanhol José Sol, que procurava em Idanha Nova pontos para o Campeonato Ibérico, acabaria na segunda posição ao volante do Mitsubishi Montero. Depois dos problemas na adaptação ao traçado do prólogo, onde terminou na quinta posição, o piloto espanhol realizou as 2 passagens pelo setor seletivo à procura de maior número de pontos para o Campeonato Ibérico e acabou no segundo lugar a 19 minutos do líder. Liderando de início ao fim da prova de Idanha Nova, Alexandre e Rui Franco mantiveram ao longo de toda a prova uma toada inteligente de forma a poupar a mecânica do Nissan Navarra e de forma a não perderem a oportunidade de serem a primeira equipa a repetir este ano a vitória no Campeonato Nacional na categoria T2. Foi talvez a corrida mais difícil que eu já fiz, que nós já fizemos, não pela condição, porque a condição até é um traçado bem giro e bem rápido, mas sobretudo pela concentração, ou seja, saber à partida que aqui se podia ganhar tudo ou perder tudo, não é? Na medida em que atuávamos em 2 frentes, Ibérico e Nacional, e aqui se disputam essas 2 competições, portanto essa responsabilidade era sem dúvida alguma muito grande e pesava dentro do carro, obviamente. Uma nota ainda para a equipa de Sangue Salve Vidas. Manuel Melo Breiner e o secretário de Estado do Desporto e Juventude, Emílio Guerreiro, andaram entre o top 5 da categoria T2, mostrando que quem sabe não esquece. O presidente da Federação andou rápido na dupla passagem pelo prólogo e acabava o primeiro dia na 4ª posição. No dia seguinte, quando estavam na 3ª posição da categoria T2, o Nissan Navarra ficou sem gasolina a 30 km do final da segunda passagem pelo setor seletivo, o que impediu a equipa de Sangue Salve Vidas de chegar ao pódio nesta primeira participação no Nacional Todo o Terreno. E foi pena que estávamos a pouco mais de 20 km do fim, em segundo lugar da nossa categoria, o que era fantástico. Acho que era em 10º. Para 2 principiantes. Nós estávamos em 10º da geral e foi pena, mas foi muito divertido e acho que sobretudo o que é importante é que as 2 mensagens que cá trouxemos fiquem. Para além da outra mensagem, que é o facto de eu poder conhecer por dentro também mais uma modalidade que não conhecia aí com este pormenor e de facto é uma família fantástica. Ética no desporto, dar sangue é salvar vidas e conhecer o todo terreno e o automobilismo na sua essência. Espreitamos agora o mapa do setor seletivo. 2 passagens por um percurso de 176 km deixava antever uma luta intensa, até porque muito pó e o calor seriam os adversários mais difíceis para os pilotos presentes nesta base de Idanha Nova. Começamos o segundo dia de prova com Rómulo Branco, o piloto da Toyota Hilux Overdrive estava apostado em atacar os 2 da frente, logo na primeira passagem pelos 176 km do setor seletivo. Com um andamento muito forte, Rómulo Branco aproveitou cedo os problemas de aquecimento do motor do BMW de Ricardo Porém e conseguiu mesmo assumir a segunda posição atrás de Miguel Barbosa. Contudo, já na parte final do setor seletivo, o Toyota acabaria por parar e comprometer a excelente prestação do piloto luso-angolano nesta base de Idanha Nova. A gasolina não chegava às bombas de gasolina, não sei qual há algum problema ali com as esponjas do depósito ou assim, porque tentámos tudo, desmontámos, mas não chegava gasolina nenhuma às bombas, pronto, fomos obrigados a abandonar. Outro dos animadores desta baja, Nuno Matos, o Opel Mokka conduzido pelo piloto de Porto Alegre, esteve em plano de destaque na primeira passagem pelo setor seletivo, ao terminar no segundo posto e ocupar o 3º lugar da geral. Para o segundo setor seletivo, o objetivo era apenas chegar ao fim e concluir a prova no pódio, o que seria um justo prémio após os 5 meses que esteve afastado do campeonato.
No entanto, Nuno Matos acabou por abandonar com problemas de direção assistida do Opel Mokka, o que constituiu um duro golpe nas aspirações do piloto. Já João Belo, companheiro de equipa de Nuno Matos, também não foi feliz nesta quarta ronda do campeonato. Uma quebra na direção do Opel Astra Proto impediu João Belo e Lino Silva de terminarem a prova, tendo sido forçados a abandonar 14 km depois de arrancarem para o segundo setor seletivo, numa altura em que já estavam no sexto lugar da classificação absoluta. Depois de um primeiro setor em que o carro se mostrou bastante bem afinado, João Belo cedo entrou na luta pelos 10 primeiros, acabando mesmo no sétimo lugar. Contudo, com o início do derradeiro setor, começaram as dores de cabeça para o piloto do Opel Astra, que acabou mesmo por ficar pelo caminho. Problemas de juventude do novo carro levaram também Hélder Oliveira a ficar pelo caminho na segunda passagem pelo setor seletivo. O de Pierres, que se encontra ainda numa fase inicial da sua evolução, mostrou que pode vir a ser um adversário à altura na luta pelo pódio. No final da primeira passagem pelo setor seletivo de 176 km, Hélder Oliveira estava já na sexta posição, a 44 segundos da quinta posição. Contudo, de Pierres acabou por falhar na segunda passagem e obrigou o piloto Barcelos a ficar pelo caminho. José Mendes e Carlos Bexiga, que chegaram a esta prova na terceira posição da classificação geral, sabiam que não iriam ter a vida facilitada para manter a L200 entre os mais rápidos. Após duas passagens pelo setor seletivo e uma penalização de 14 minutos, acabaram a prova da Idenha na nona posição, a mais de uma hora do vencedor. Depois dos problemas do primeiro dia de prova e após a penalização que os herdou da luta pelo pódio, Rui Sousa e João Santos acabaram por levar a Isuzu New D-Max ao sétimo lugar da geral. Um bom trabalho do veterano piloto que aproveitou o segundo dia de prova para confirmar então as potencialidades conhecidas desta nova New D-Max. Surpreendente foi a prestação de André Amaral e Nelson Ramos. Ultrapassado o mistério do Mercedes se desligar, que afetou o piloto durante o prólogo, André Amaral andou no máximo nas duas passagens pelo setor seletivo e mostrou que tem andamento para lutar pelos lugares do pódio. Assim, beneficiando dos problemas de Nuno Matos, André Amaral acabou abaixo da Idenha Nova na quarta posição. Confiando na fiabilidade reconhecida da Nissan Off-Road, Paulo Ferreira e Jorge Monteiro fizeram uma prova isenta de erros com um carro com provas dadas. Depois da excelente prestação no prólogo, o piloto atacou nas duas passagens pelo setor seletivo. Paulo Ferreira, que veio à Idenha a rodar para uma baja em Marrocos, terminou os primeiros 176 km na quarta posição. Contudo, beneficiando dos azares dos seus adversários, Paulo Ferreira acabou esta baja no lugar mais baixo do pódio, longe, no entanto, da liderança da prova. Um bom shakedown para Marrocos, prova onde o piloto vai estar presente dentro de 2 semanas. Sabíamos que era fácil ou era possível fazer um bom lugar. Não aspirávamos um pódio, porque, enfim, a verdade é que estão aí muito bons pilotos e muito boas máquinas, mas sabemos que temos um andamento regular e isso foi o que refletiu neste resultado, foi esse andamento regular que temos, não é? Depois do azar no prólogo, Ricardo, porém, pouco poderia fazer para chegar à liderança da prova nas duas últimas passagens pelo setor seletivo da baja de Idenha Nova. O piloto de Leiria acabou por se concentrar na luta pelo segundo lugar com Nuno Matos, num duelo em que ficou mais à vontade com o abandono do piloto Opel Mokka nos primeiros 50 km do segundo setor seletivo. Jogando com os pontos para o campeonato, porém deu espetáculo, mas soube gerir a sua prova para se manter na liderança do campeonato. No final, Ricardo e Manuel, porém, terminaram na segunda posição, a 6 minutos e 49 segundos do vencedor. Obviamente que não foi o que eu mais queria, porque o que eu mais queria era a vitória, mas a parte da manhã condicionou-nos logo, portanto, e da parte da tarde atacámos até onde era possível. Ganhamos cerca de 1 minuto e meio ao Miguel, mas mais não dava para fazer devido ao pó, portanto foi gerir essa margem até ao fim. Ainda tivemos um furo agora perto do fim, mas nada condicionou o resultado. Confirmando o lema de que desiste ou vence, Miguel Barbosa alcançou em Idenha Nova a sua segunda vitória da temporada. O piloto de Lisboa impôs o seu Mitsubishi, colocando um ponto final nos azares mecânicos que o perseguiam nas últimas provas do campeonato e regressando assim às vitórias. O triunfo de Miguel Barbosa na prova organizada pela escuderia de Castelo Branco acabou por ser conseguido com grande à vontade, já que o ex-campeão nacional impôs desde o início aos seus adversários, vencendo todas as passagens pelo prólogo e também pelo setor seletivo. Com esta vitória, a terceira consecutiva na baja de Idenha Nova, Miguel Barbosa está agora mais perto do líder do campeonato. Começámos bem esta segunda metade do campeonato, o nosso objetivo era atacar desde o início, foi o que fizemos.
Vencemos logo ambas as passagens na super especial, imprimimos um ritmo bastante forte. Hoje no Troço da Manhã também entramos logo ao ataque, ganhámos uma boa vantagem que nos permitiu gerir da parte da tarde. Não foi uma prova fácil, mas estou bastante satisfeito com toda a equipa. O Mário Castro fez um excelente trabalho durante toda a prova também, toda a equipa está de parabéns. A festa da vitória de Miguel Barbosa e Danha Nova. A próxima ronda do Campeonato Nacional é a estreante Baja TT Rota do Douro a realizar a 26 e 27 de setembro. Até lá!